E vamos colocar diante de Deus esse nosso tempo aqui. Pai, em nome de Jesus, diante do teu cuidado, diante da tua generosidade conosco, Pai, da tua bondade com cada um de nós, que nós estamos aqui, na certeza de que tu podes trazer, Pai, sempre para cada um de nós um entendimento. Ó Pai, é o que nós queremos olhar para a tua palavra, não apenas com admiração, não apenas com o respeito de quem deixa a tua palavra num instante, mas queremos olhar, Senhor Deus, para a tua palavra com um entendimento que nos leva a uma prática verdadeira. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, gente. Olha só, é muito bom estar com vocês aqui em mais uma cesta de respostas. Então nós vamos, como eu tenho dito sempre, né, e nunca é demais repetir, vou sempre falar isso aqui, eu não pretendo, não tenho a menor pretensão de ser melhor, maior do que absolutamente ninguém, tá? Então não tenho a última palavra, não sou o dono da verdade, absolutamente, tá? Mas aqui, assim, o objetivo de a gente ter esse tempo aqui é poder compartilhar um pouco, né, um entendimento, obviamente, que eu tenho tido acerca de certas questões baseado nas Escrituras. Então é olhando para as Escrituras que a gente, então, traz aqui as respostas, né, trazendo aí diante das dúvidas que porventura eu tenho sido colocadas. Tá bom, gente? Então, se por acaso, como eu tenho dito, se por acaso alguém discorda de alguma coisa que a gente foi colocar aqui, tem problema nenhum, que quiser acrescentar alguma coisa, quiser ampliar a discussão. Infelizmente, aqui a gente não tem um fórum de debate, onde a gente possa estar debatendo aqui, certo? Porém, a gente pode sim, depois pode debater em outro momento. Então, tragam aqui dúvidas, perguntas a mais, e em momento oportuno a gente vai poder trocar ideias, tá? Então, é com muito respeito a opinião de todas as pessoas, todas as crenças. Às vezes vem umas perguntas mais assim, voltadas para crenças propriamente dita, e aí a gente precisa ter um pouco mais de maturidade, né, para entender que é uma perspectiva, o pastor está trazendo aqui a sua perspectiva acerca daquilo que crê na palavra. Tá bom, gente? Então vamos lá. Chega de lero-lero. Vamos então aqui adiante. Olha só a pergunta que temos hoje. Uma pergunta, inclusive, né, assim, fundamentada primeiro, aquela que traz já traz um direcionamento e depois faz a pergunta. Conhece, né? Esse estilo é ótimo, né? Já traz assim, veja só, diz assim, ó, primeiro traz uma afirmação, veja assim: as leis criadas por Deus são também uma maneira do nosso Criador nos proteger de nós mesmos. As leis humanas buscam seguir essa premissa. Elas foram instituídas para manter a ordem social e nos oferecer segurança. Tá? Então, isso é afirmação. A pessoa partiu desse pressuposto aqui. Então, vem as perguntas. Olha só. As leis humanas têm cumprido o que se propõe? Dentro disso, qual o papel do cristão enquanto embaixador do reino de Deus? Dá para tu? Olha só. É o famoso "te vira, pastor". Tá? Outra pergunta que tem aqui. As pessoas insubordinadas estão contra Deus? Né? Boa também. A terceira, com o objetivo de manter a harmonia e efetividade das leis, os cristãos que se sentem preparados para isso devem se candidatar a cargos políticos. Pronto. Aqui é o que nós temos para hoje.
Tá? Então, é aquilo que eu disse. Vai que é tua, pastor, te vira aí, vê o que é que tu faz, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos partir aqui dessa premissa que foi colocada, né? Isso foi Juju, foi Juju mesmo que mandou isso aqui, né? Olha só, as leis criadas por Deus são também uma maneira do nosso Criador nos proteger de nós mesmos. Veja você, em primeiro lugar, né, Deus, ele na criação, lei, entende o que eu vou dizer? Lei é fruto da queda. Não existiam leis. A única lei que existia, era o seguinte, vocês podem absolutamente tudo é permitido. Depender de Deus completamente. O mundo criado em perfeito equilíbrio, o mundo foi criado não tinha necessidade de ter nada, absolutamente nenhuma lei, nada. Tá? A única lei, que a gente pode chamar de lei, o único ordenamento que existia foi: vocês devem administrar, né, sejam fecundos, multipliquem-se e administrem toda a criação. Vocês podem de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, esse era o único princípio legal de Deus no início de todas as coisas. Depois veio a queda, e aí, como fruto da queda, então faz sentido a afirmação que foi dita aqui, que foi o seguinte, que as leis estabelecidas por Deus, uma maneira do nosso Criador nos proteger de nós mesmos. Né? Olha, lei, na verdade é o seguinte, o grande objetivo, né, eu não vou aqui falar muito sobre legislação, falar sobre lei propriamente dita, até mesmo para não correr não cometer nenhuma gafe aqui etimológica, ou então, sei lá, porque temos advogados aqui nessa live, nós temos alguns advogados bons, né? Dos bons aqui, então eu não vou querer, então depois a gente pode chamar Rodolfo, Renatinha, seu Ari e mais outro advogado que tiver aqui para falar alguma coisa sobre lei. Mas o fato é que lei, né, o princípio da lei é para ensinar alguma coisa, é um ensinamento. Tem muita gente que associa lei a uma punição, a uma proibição. Não. Lei é um ensinamento para que haja um ordenamento. E, sobretudo, com que objetivo? Que se faça justiça. Justiça. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos, por natureza, pecadores, e a nossa natureza nos conduz a uma injustiça. Nós cometemos injustiça quando nós somos egoístas, nós cometemos injustiça, por exemplo, quando nós estamos irados, nós cometemos injustiças quando nós, enfim, estamos magoados. Tá? Então, o ser humano, ele tem uma tendência, né? Ou quando nós não temos um conhecimento, né? São muitos os fatores que podem nos levar a cometer injustiça. Então nós cometemos injustiça, né? Contra pessoas, contra instituições, contra governos, enfim, nós temos uma inclinação ao pecado e temos uma inclinação a sermos injustos, vamos chamar assim. E as leis, elas servem justamente como um ordenamento para que a justiça seja restabelecida. Então, Deus, quando criou as leis, no Antigo Testamento, a gente vê as leis mosaicas, né? Quando Deus cria, estabelece ali as leis, ele está trazendo parâmetros, né? Parâmetros para que o ser humano pudesse ser justo,
pudesse ser bom, pudesse, né, ele se proteger efetivamente, como foi aqui afirmado. Então, Deus deu sim as leis, né, os 10 mandamentos ali, né, o grande manancial legal de Deus, Deus deu aquilo ali. E Deus depois estabelece, Deus tinha estabelecido, na verdade, antes, com Abraão, disse o seguinte: olha, você vai ser pai de muitas nações, ou seja, você vai ser testemunho para todas as nações. Deus estabeleceu na criação, depois da queda ali, um povo, através de uma aliança, e aquele povo testemunharia a glória de Deus, com o amor de Deus, o resgate, sermos resgatados. Tá? Então, só que quando o povo, enfim, não entendeu muito, o próprio povo hebreu, e depois foi preso, escravizado, tudo aquilo. E quando Moisés tira o povo da escravidão, ele traz, então, uma noção de que Moisés diz assim: Senhor, sem você aqui, eu não consigo conduzir esse povo. Então, como é que eu vou conduzir esse povo? Aí Deus traz a Moisés as leis para que eles pudessem ter um ordenamento, ter, né, não matarás, não furtarás, tá? Ou seja, honra teu pai e tua mãe, honra o Senhor teu Deus. Ou seja, ele traz todas as leis para que houvesse o mínimo possível de restabelecimento de uma justiça. A justiça em que sentido? Né? A queda nos separou de Deus, nos separou do próximo, né? E nos separou de nós mesmos. Então, precisava ser restabelecido maneira de eu me relacionar com o próximo, me relacionar com o próprio Deus e comigo mesmo. Então, esses são os princípios pelo qual foram estabelecidos a lei. Então, aqui está dizendo também uma afirmação que as leis humanas buscam seguir essa mesma premissa. Elas foram instituídas para manter a ordem social e oferecer segurança. É verdade. Esse é o princípio da criação das leis. Ou seja, as leis de trânsito servem para quê? Para ensinar, para que todo mundo possa fluir nas vias com segurança, com justiça, sabendo quem pode passar, quem espera, o pedestre, enfim, é sim para manter uma justiça no trânsito. As leis civis, administrativas, leis tributárias, enfim. Infelizmente, a gente sabe, aí vem a pergunta aqui. As leis humanas têm cumprido o que se propõe? Olha, essa é uma pergunta bem capciosa, né? E a resposta ela pode ser bem particular. Eu acho que, vamos dizer assim, para ficar mais polido a minha resposta, eu acho que a grande maioria, sim. Mas talvez não tenha cumprido a sua proposta. Sabe por quê? Porque as leis são feitas também, muitas vezes, né? Muitas vezes as leis são feitas com base o quê? Na queda, ou seja, no homem decaído. Ou seja, às vezes as leis são feitas e não são justas para todos, né? Então, mas em tese, as leis elas buscam esse ordenamento, tá? E sempre existiu uma tensão muito grande, quando a gente fala da lei de Deus, em o tempo da lei e o tempo da graça. A gente não está no tempo mais da lei, a gente está no tempo da graça. Isso aí é uma coisa que a gente precisa entender bem. É o seguinte, eu quero resgatar aqui, né, um texto do Evangelho, onde Jesus disse o seguinte, olha só, Jesus, em Mateus 5, eu vou abrir aqui minha Bíblia, em Mateus 5, Jesus está ali pregando o Sermão da Montanha, e aí a certa altura ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Eu vim cumprir todas as coisas. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então, aqui Jesus já responde a pergunta que foi feita aqui, né? Qual é o nosso papel como embaixadores do reino de Deus? E Jesus está dizendo, olha, se a justiça de vocês não for muito superior, tá? Não for muito superior a dos fariseus e dos mestres da lei, nenhum de vocês entrará no reino dos céus. Então Jesus disse, olha, vocês têm que ser muito mais justos do que aqueles que fazem as leis. Tá? Então, porque às vezes tem uma pessoa, já ouviu a expressão assim, não, é na brecha da lei. As pessoas vão na brecha da lei. E a questão é o seguinte, às vezes é na brecha da lei, e será que é na brecha da justiça também? Tá? Então, isso são conceitos que a gente precisa ver. Né? Quer ver só um exemplo? Me ocorre aqui. Lembra que existia uma das leis lá no Antigo Testamento, que ele dizia o seguinte, olho por olho, dente por dente. Né? E aí, Jesus, quando está no Sermão do Monte mesmo, onde é aqui? Em Mateus 5 mesmo, onde é isso aqui? Aqui Mateus 5, no verso 38. Veja você, diz assim, vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, dê também a outra. Olha só, Jesus está dizendo, não é mais dente por dente, olho por olho? Não é isso não. A lei continua valendo, dente por dente, olho por olho. Que é isso, pastor? Dente por dente, olho por olho? Sabe qual é o princípio do dente por dente, olho por olho? É o seguinte, é para que se mantenha a justiça. Porque é o seguinte, entenda, às vezes, imagina você, uma pessoa grita com você, é ali agressivo com você, o que você faz? Se você puder, você bate naquela pessoa. Tem gente que mata aquela pessoa, né, espanca aquela pessoa, humilha a pessoa. E ele diz o seguinte, dente por dente, ou seja, se foi feita uma coisa, o justo é que vá no máximo no mesmo nível. Mas a gente não vai no mesmo nível, a gente sempre vai no nível superior. Né? A vingança é um desejo que nos leva a um nível superior. A gente sempre quer ir além. Tá? Então, é nisso que Jesus disse. A justiça de vocês, elas têm que exceder a daqueles que fazem a lei. Vocês têm que ser muito mais justos. Tá? Então, só para que a gente possa entender aqui. Tá? E a questão de que se as leis humanas elas cumprem o seu papel, a gente poderia dizer que não, elas não cumprem o seu papel por causa do pecado. Porque existe uma desobediência seletiva. Sabe tem a história da lei que pega, a lei que não pega, né? Mas não, a desobediência seletiva. Eu obedeço apenas aquilo que me é conveniente. E isso vale para as escrituras também. Tem gente que, não, eu sou um cristão, não sei o quê, e parará, mas eu obedeço aquilo que é conveniente. Conveniente apenas. E aí, né, diz aqui o seguinte, qual é o nosso papel como embaixador? Esse termo embaixador foi um termo que o apóstolo Paulo usou na segunda carta aos Coríntios. Aqui, ó, 2 Coríntios 5, no versículo 20, Paulo disse assim, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O embaixador,
embaixador do Brasil na Colômbia, embaixador do Brasil na Alemanha. O embaixador do Brasil é aquele que vai representar, né, os interesses do Brasil em uma outra nação. E Paulo está dizendo que nós somos embaixadores. Um cristão, ele é embaixador de Cristo. Ele é um embaixador. Ou seja, nós aqui somos representantes do interesse de quem? Do reino. Do reino. Então, esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para agir, representar tudo isso que Jesus ensinou, toda essa justiça. Então, toda vez que a gente não vai nesse caminho, a gente não representa, a gente está negligenciando o nosso papel de embaixador. Tá bom? Então, aí tem uma pergunta que foi feita aqui, que é o seguinte: as pessoas insubordinadas, elas estão contra Deus? Entenda-se por pessoa insubordinada aquela que não está obedecendo, né, as leis, é isso? Seria isso? Então, insubordinada. Elas são contra Deus? Sim, elas são contra Deus. Porque o Senhor espera de cada um de nós uma obediência. O Senhor traz para a gente, a palavra diz lá em Deuteronômio, que toda a obediência, sempre que nós somos obedientes, nós temos a obediência, ela nos leva à bênção. E a desobediência, ela nos leva necessariamente à maldição. Então, obediência. Você está em desobediência civil, você está contra Deus? Está contra Deus. Então, eu preciso entrar em obediência. Tá? E essa obediência, quando se fala obediência, isso é uma coisa que tem sido falado muito ultimamente, inclusive, né? A obediência às autoridades. As autoridades. Tá? A gente precisa ter obediência a essas autoridades? Sim, é requerido de todos nós obediência às autoridades. Então vamos ver aqui um texto clássico para isso aqui, Romanos 13, diz o seguinte, Romanos 13 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, né? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Versículo 5. É necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. E a gente está falando de submissão à autoridade, e entra aqui na nossa live agora uma autoridade, né? A missionária Michele, né? Vereadora da nossa cidade aqui do Recife, né? Que eu tenho muito prazer de conhecer, e ela está aqui conosco. Então a gente deve ser submisso às autoridades? Sim, a gente deve ser submisso. Agora, a gente precisa entender que submissão é essa. Tá? O governo, quando a gente fala governo, a gente não está falando de uma pessoa, não é um CPF, não é uma pessoa física. A gente está falando de uma estrutura. Porque quando a gente está ali, não, eu sou irrestrito àquela pessoa, que seja ela quem for, mesmo sendo uma autoridade pública, ela é uma pessoa falível. Tá? Então, se eu sou irrestrito em obediência àquela pessoa, isso beira uma idolatria. A gente precisa entender o seguinte: quando se fala de governo, a gente está falando de uma estrutura governamental. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vive uma democracia. Existem os poderes, as instituições constituídas. Então, as leis, elas estão lá, né? As leis, elas devem trazer aqui como a gente já falou antes, uma estrutura que promova justiça a todas as pessoas. Eventualmente, as leis precisam ser alteradas. A lei, ela se torna
não mais adequada para o momento. O que a gente deve fazer? Desobedecer a lei? Não. A gente deve lutar através das estruturas. A gente deve reivindicar, a gente deve mobilizar, né? Tem os nossos representantes legais eleitos, seja ele no executivo, legislativo, temos também as pessoas no judiciário. Ou seja, nós buscamos os meios legais para mudar, alterar. As leis são mutáveis, as leis são adaptáveis, as leis são... Então, o que eu não posso é fazer simplesmente, eu como um cristão, ser um desobediente. Não, a desobediência vai trazer, a própria palavra está dizendo, vai trazer mal contra mim mesmo. Tá? Então, e teve aqui até a questão do seguinte, quando eu estou exercendo aqui um mandato, alguém está exercendo um mandato, aquela pessoa, ela também está subordinada, no nosso caso, aqui no nosso país, está subordinada a uma Constituição, seja ela federal, estadual, municipal, né? Então, os regimes, como é que se diz? Os poderes, eles são interrelacionados. Eu devo, como cristão, obedecer. Agora, a gente também precisa entender e nunca se esquecer aqui, né? Nós temos aqui, a gente está vendo estudo no livro de Atos, e a gente viu lá em Atos aqui, deixa eu ver, foi em Atos 5, quando Pedro está ali, né, e os doutores da lei vão querer interrogar ele no sinédrio e tudo, e Pedro, com muita consciência, Pedro disse o seguinte, em Atos 5, 29, né, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tá? Então, a gente não se subordina a homens, a gente se subordina a Deus. Agora, quando a gente está subordinado a Deus, a gente exerce sim o nosso papel de subordinação a uma estrutura. Tá certo? Então, a desobediência civil é um pecado. É um pecado, sim. Não significa que a gente não pode protestar, ou seja, isso faz parte do regime democrático, inclusive. A gente já viu em diversos governos, né, um governo mais conservador, as pessoas progressistas vão lá e fazem suas manifestações. Um governo mais progressista, as pessoas conservadoras vão lá e fazem suas manifestações. Agora, o grande problema disso é saber o seguinte, qual é a minha motivação? A minha motivação em fazer, né, em querer uma mudança de uma lei, uma mudança civil, é para que promova uma justiça para todos ou apenas venha atender ao meu interesse? Tá? Porque é a última pergunta que foi feita aqui, né? Com o objetivo de manter a harmonia e a efetividade das leis, os cristãos que se sentem preparados para isso devem se candidatar a cargos políticos? Sim, claro. Não vejo menor incoerência nisso. Aliás, um cristão deve ser médico, engenheiro, pedreiro, um cristão pode ser, né, sei lá, costureira, um cristão pode ser eletricista, um cristão pode exercer qualquer vocação. Agora, eu preciso entender, é o seguinte, eu não posso, né, trazer para mim, não, eu vou me candidatar a um cargo político para que eu venha a trazer um benefício pessoal para mim ou para um grupo, em detrimento de outro. Tá? Eu não posso esquecer, não. Foi o que Jesus disse, a justiça de vocês deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Tá? Numa democracia representativa, né, a pessoa está ali, uma pessoa ela representa um grupo, e ela deve representar um grupo não para simplesmente locupletar o seu grupo, mas para trazer entendimento àqueles que não entendem daquele assunto, aquela pessoa traz luz àquele tema.
Então a gente pode ter, aí a gente tem nos diversos, aqui, a gente tem uma representatividade ali de diversos setores, de setores da economia, setores da educação, setores da religião, enfim, setores da saúde, pessoas que têm conhecimento de diversas áreas e que trazem ali para um plenário, para uma discussão, para que façam leis que sejam justas a todos. Porque quem está ali legislando, quem está governando, não está governando apenas para o seu grupo, está governando para todos. Isso é que é justiça. É quando se governa para todos. Quer ver um exemplo disso? Um grande exemplo disso foi Daniel. Daniel, quando foi levado lá para a corte do rei Nabucodonosor, né? Daniel, ele se torna, em algum momento, ele se torna líder ali na estrutura governamental de todas as crenças religiosas. Ele não foi apenas do Deus que ele cria. Ele trazia os seus valores, os seus princípios, mas ele estava governando para todos. Então, governo é isso, lei é para isso. Então, nós como cristãos devemos estar atentos a defender, a promover uma justiça, né, que abrange. Porque é o seguinte, às vezes, quando, sabe tem um ditado que diz assim, o meu direito começa quando termina o seu, né, ou vice-versa, sei lá, alguma coisa mais ou menos. Não. O direito é aquele que traz respeito à convivência harmoniosa de toda uma sociedade, Tá? Então, Michele está dizendo aqui também, José também, perfeito. José, idem. José foi governador sobre o Egito, sobre todo o Egito, o maior império da sua época. Né? E ele governava com equidade para todos. Tá? Então, nós cristãos, precisamos entender isso. Precisamos entender isso e promover isso. Tá? Então, eu confesso que muitas vezes eu vejo assim, existem algumas distorções, né, quando a gente vê a bancada disso, bancada daquilo outro, né, enfim, é uma forma de se organizar aí nas diversas esferas legislativas e, na verdade, aquelas bancadas agem como grupos corporativistas, né, num corporativismo apenas para satisfazer os seus interesses e que se dane os outros. Isso não pode acontecer com nós cristãos. Nós cristãos não podemos ser assim. Né? A nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, foi o que Jesus disse. Então, nós temos um chamado, né, a um ordenamento. A nossa vida precisa trazer de volta. Jesus Cristo, ele veio aqui para trazer ordenamento. Essa semana eu estava numa live falando sobre, lá me convidaram para falar sobre equilíbrio. Né? E assim, só para a gente concluir aqui, assim, bem resumidamente, o equilíbrio, ou seja, a queda trouxe um desequilíbrio na humanidade. O ser humano se desequilibrou na sua relação com Deus, se desequilibrou na relação com o próximo e se desequilibrou na sua relação consigo mesmo. Né? Consigo mesmo. Então, o restabelecimento do equilíbrio, ele não se dará com partido de direita, com partido de esquerda, com ideologia A, B, C ou D. Nunca vai dar, porque toda ideologia ela é finita. Ela tem ali, as ideologias, elas cumprem o seu papel quando vão trazer ali luz a pessoas que estão sendo marginalizadas, talvez estão sendo esquecidas, enfim. Mas o que traz ordenamento, o que traz equilíbrio de volta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, por quê? Jesus Cristo, ele veio para nos reequilibrar, ele nos reequilibra com quem? Ele reequilibra com o próprio Deus. Ou seja, ele veio o ministério da reconciliação. A partir de Jesus Cristo, nós somos religados, restabelecidos, não mais procuramos estátuas, bezerros de ouro, ou objetos, ou pessoas. Adoramos, todo ser, um ser adorador, adoramos ao Deus, temos liberdade direta com Deus. Jesus Cristo trouxe reconciliação com o próximo, quando ele disse, ame, semelhante a amar a Deus é ame o próximo. Então, a reconciliação com o próximo se dá
através do perdão, através de sermos um pacificador, através de sermos justos. Ou seja, ele traz reconciliação com o próximo. E ele traz reconciliação conosco mesmo. O ser humano que vive perdido ali em os seus dilemas, qual é o meu sentido, qual é o meu propósito? Jesus Cristo, ele traz de volta o nosso sentido. Qual é o nosso sentido? A nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não estou mais nesse mundo sem sentido. Eu sou filho. Né? É o que a palavra diz em João. Todos aqueles que receberam, aqueles que creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Essa é a minha identidade. Então Jesus Cristo veio e traz um equilíbrio perfeito. Eu estou reconciliado com Deus, eu estou reconciliado com o próximo, eu estou reconciliado comigo mesmo. Então, quando eu estou em Jesus Cristo, eu estou em perfeito equilíbrio. E aí, meu querido, minha querida, as leis ali, cumprir as leis, fica muito fácil. Promover leis justas fica muito fácil quando eu estou com esse conhecimento, quando eu estou com esse entendimento. Fora disso, quando eu não estou em Jesus Cristo, eu vou naturalmente, não é por maldade, não. Às vezes é simplesmente por inclinação. As pessoas vão agir com egoísmo, as pessoas vão agir com limitação, as pessoas vão agir ali de maneira extremamente parcial. Tá bom? Então, o Senhor nos deu a lei, mas Jesus Cristo veio e nos deu a graça. Porque disse o seguinte: ninguém conseguiria se salvar através do cumprimento da lei lá mosaica. Ninguém. Então, a graça, ela promove a salvação. E Jesus Cristo, ele nos promove uma reconciliação completa, um equilíbrio completo, perfeito. Então, nós podemos sim viver uma realidade, né? Uma realidade onde esse ordenamento de justiça, que é o que a lei se propõe a fazer, a lei se promove, a proposta da lei é trazer justiça, nós encontramos toda essa justiça em Jesus Cristo. Amém? Então, o próprio Jesus Cristo disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Então, justiça nos leva a enxergar as outras pessoas. Leva a enxergar as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias limitações. Então, em Cristo, nós temos o cumprimento de toda a lei. Isso, missionário Michele, a graça de Deus nos basta, completamente suficiente. Amém, gente? Olha só. Então, assim, eu espero que tenha minimamente aqui abordado, né, esse tema, mas como eu já disse no início, quem sabe em um outro momento, em uma outra circunstância, a gente promove um debate, né, trazer um debate aí, a gente poder falar mais sobre essa questão com dois pontos de vista, né, trazendo outro ponto de vista, outra pessoa falando alguma coisa, tá? Então, a gente, e não apenas ficar num discurso aqui único, uma pessoa só, tá? Mas que a gente possa trazer um debate, pessoas, né, falando mais sobre isso. É muito importante a gente ter luz sobre tudo isso. Tá bom? Então, olha, um beijo grande para todos vocês, né? Dizer que vocês, né, nós vencemos mais uma semana, mais uma semana que está chegando ao fim, e que vocês possam perseverar, tudo isso vai passar. Tá? Nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos de um Jesus que está conosco a despeito das circunstâncias, a despeito de pandemia, a despeito de qualquer coisa. Então, que vocês possam, né, ter essa confiança, né, essa perseverança, para que nós possamos seguir em frente, né, e sairmos de tudo isso, e logo, logo vamos voltar a nos abraçar, né, e a testemunhar Jesus Cristo da maneira maravilhosa, relacionando uns com os outros. Tá bom? Eu quero orar com você antes de a gente encerrar esse momento aqui. Pai, em nome de Jesus, é na bondade da Tua graça que nós nos colocamos agora, Senhor, e te pedimos: vem Espírito Santo e ministra em cada um de nós agora. Ministra, Senhor Deus, uma unção de humildade. Nós não queremos, Pai, agir de maneira alguma
com prepotência, com arrogância, mas com entendimento da tua palavra, daquilo que tu requer de cada um de nós, para que nós sejamos testemunha e as pessoas possam desejar se aproximar de ti, Senhor Deus, por aquilo que nós temos feito, falado, agido. Nós te agradecemos, Pai, e te colocamos a vida de cada uma das pessoas aqui. Cuida, Senhor, cuida para que cada uma das pessoas aqui possa viver aquilo que tu preparaste individualmente para cada um. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.